Oi, turma! Vamos estudar matemática? Abram na página 106, lição 19, unidades de medida de tempo. Através da medida de tempo, nós conseguimos aí ter uma noção de qual que é o horário em que fazemos as nossas tarefas diárias, como, por exemplo, tomar café, como, por exemplo, fazer uma atividade, o almoço, o horário do nosso sono. Por isso que é importante termos essa noção de medida de tempo, porque é o quanto ela é importante na nossa rotina diária. Vamos para as atividades? A atividade 1 diz assim: o quadro mostra o horário em que Kaique, Pedro e Bruno trabalham no posto de combustíveis Abasteça. Nesse quadro aí, nós temos o horário de Kaique, quando ele inicia e qual que é o horário que ele sai do trabalho. E também de Pedro e Bruno. Qual é o total de horas dos 3 turnos juntos? Vamos compreender? Na A, diz assim: o turno de trabalho de Kaique começa às da manhã. Então, é só ir lá no quadro e verificar qual é o turno de trabalho de Kaique. Quando começa? Qual o horário que começa? B, o turno de Pedro começa antes do meio-dia? Só ir no quadro e verificar se começa antes de meio-dia. C, Bruno inicia seu turno depois do meio-dia? Quantas horas depois? Aí é só observar no quadro também que vocês conseguirão, então, colocar aí a resposta. Responda A. Do início do turno de Bruno até a meia-noite, são quantas horas? Lembrando que inicia às 22 horas, depois vem 23 e depois meia-noite. Então, das 22 até meia-noite são quantas horas? E da meia-noite até o término do seu turno, que termina 6 horas, são quantas horas? Agora, esse turno tem duração de quantas horas? Aí é do início até o término do trabalho. São quantas horas? B, turno de Kaique. Aí tá explicando. 14 horas, que é o quê? O horário que termina o turno dele. Menos 6 horas, que é o horário que começa o turno dele, que é igual a 8 horas. Aqui eu identifiquei qual é a duração do turno dele, de 8 horas. Agora vocês irão fazer com o turno de Pedro, da mesma forma que foi feito o cálculo com o turno de Kaique. Daí vocês identificarão também quantas horas tem de duração o turno de Pedro. E aí na C vocês só vão então preencher depois de ter descoberto qual é o horário de cada um. Na página 107, a atividade 2. Em uma escola foi organizado um campeonato de esportes. Para que fosse disputado o maior número de partidas de cada modalidade, foi decidido que cada jogo duraria 15 minutos. Então, o jogo de futsal, conforme está indicando aí, dura 15 minutos, o de vôlei também, de handebol e de basquete. Cada um iria durar 15 minutos. Quanto tempo durou o campeonato? Dê a resposta em horas e minutos. Então, vamos compreender. A. Quantas modalidades foram disputadas? Quais são os esportes? Aí está indicando logo abaixo dos relógios. B. Para responder à pergunta da atividade, é necessário calcular o quê? O que é necessário? Responda A. Nos relógios de ponteiros, o ponteiro menor indica o quê? Ponteiro menor. As horas ou os minutos? E o maior? Indica o quê? Agora, o ponteiro maior avança cada marca em... Aí
vocês podem observar que o ponteiro maior, ele avança todas as marquinhas que indicam no relógio, não é? Então, aí, com base nisso, o ponteiro maior avança cada marca vocês colocarão aí. B. Complete com as horas e os minutos correspondentes. Temos aí uma tabelinha. Duração de cada modalidade. Aí temos a de futsal, vôlei, handebol e basquete. O início e o fim, quando começa e quando termina. Aí vamos lá. A primeira partida começou às... Qual foi o horário da primeira partida? E a última terminou às... Vocês colocarão aí. Os jogos foram disputados ou também pode-se dizer, transformado em minutos, quantos? Aí vocês colocarão aí. Na página 108, logo acima, nós temos aí 2 relógios, um de ponteiro e um digital. O de ponteiro, a gente observa aí que tem o ponteiro menor, que indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos e o ponteiro vermelho indica os segundos. E no relógio digital, o que está à direita indica os segundos, o que está no meio indica os minutos e o que está à esquerda indica as horas. Aí, atividade 3 diz assim: quanto tempo o relógio de ponteiros precisa ser adiantado para marcar exatamente a mesma hora que o relógio digital? Agora, com base no que eu expliquei sobre os 2 relógios, vocês responderão as atividades dessa página. Na página 109, temos a atividade 4. Carlos marcou no calendário os dias em que ele terá aulas de violão no mês de outubro. Temos aí o calendário de outubro com os dias marcados que ele terá aula de violão. Quantas aulas ele terá por semana e no mês? Então, as atividades da página 109 é baseado nesse calendário de outubro. Então, aí vocês têm a quantidade de dias desse mês de outubro, a quantidade de semanas e também os dias que Carlos terá de aula de violão, tá? Então, aí vocês responderão as atividades da página que é referente a esse calendário. E por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar mensagem.